Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre uma notícia que tem causado muita desinformação no meio dos provedores. Eu trouxe aqui um print de uma matéria que saiu no Telesíntese. Fim da norma 4 acende alerta entre ISPs. Então, a Anatel divulgou o fim da norma 4, que vai passar a ter validade a partir do ano de 2027. Em cima dessa notícia tem se divulgado muita polêmica, né? O fim do SVA, e alguns provedores têm entendido que vai acabar o planejamento tributário para provedores, que não vai dar mais para fazer nenhum tipo de planejamento tributário, porque a Anatel acabou com o SVA, não tem mais, enfim. Isso tem causado uma certa euforia em alguns provedores. Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar como que o fim da norma 4 pode impactar o planejamento tributário dos provedores. Primeiramente, o que é a norma número 4 da Anatel? Uma norma que foi divulgada em 1995 e essa norma ela tem como objetivo regular o uso de meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização de serviços de conexão à internet. E da norma, então, ela traz algumas definições. Entre elas, ela tem a definição do serviço de valor adicionado. Então, o serviço que acrescenta a uma rede pré-existente de um serviço de telecomunicações, meios ou recursos que criam novas utilidades específicas ou novas atividades produtivas relacionadas com o acesso, armazenamento, movimentação e recuperação de informações. Ou seja, ela traz uma definição de um serviço que ele é adicionado ao serviço de telecomunicações, ou seja, ele cria a possibilidade então de você não ter somente o serviço de telecomunicações quando você entrega a internet, mas também um outro tipo de serviço que pode ser entregue usando-se a rede de telecomunicações. E eu sempre digo aqui, pessoal, que serviço de valor adicionado, ele não é um serviço em si, mas ele classifica um tipo de serviço. Ele determina que esse serviço é um serviço de valor adicionado, mas não quer dizer que o SVA em si ele é um serviço. Tanto que na linha C ali tem a definição do serviço de conexão à internet, o SCI. O SCI, Serviço de Conexão à Internet, é o nome genérico que designa serviço de valor adicionado, que possibilita o acesso à internet a usuários e provedores de serviços de informação. Então, o SCI, o Serviço de Conexão, ele é um serviço que é considerado um SVA. Então, junto com o serviço de telecomunicações, você pode entregar também o serviço de conexão à internet. E essa definição é utilizada, hoje não tanto, mas sempre foi muito utilizada no planejamento tributário de provedores de internet para fazer a separação entre SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, e SVA, ou o SCI, que é o Serviço de Conexão à Internet. Para efeito dessa norma, considera-se o serviço de conexão à internet, ele constitui-se dos equipamentos necessários aos processos de roteamento, armazenamento, encaminhamento de informação, dos softwares e hardwares necessários para o provedor implementar os protocolos da internet e gerenciar e administrar os serviços. Então eles pegam todas essas definições e essas informações e cria-se então um SVA, né? Um serviço de valor adicionado. Como o serviço de comunicação multimídia ele é um serviço fixo de telecomunicações que permite, inclusive, ali no final, né, o provimento de conexão à internet. Então, o serviço de comunicação multimídia ele não dá a conexão à internet, mas ele permite, inclusive, o provimento de conexão à internet. Então, se separou o que é o SCM e o que é o SCI para fins tributários. Por quê? Porque o serviço de comunicação multimídia, por ser um serviço de telecomunicações, ele é tributado pelo ICMS.
que é um tributo aí que, dependendo do estado, ele pode ir de 17% a 22,5% hoje, que já foi muito maior. Então ele é um tributo aí que tem uma alíquota alta contra outros serviços, né, que são tributados pelo ISS, que tem uma alíquota bem menor, que pode variar de 2% a 5%. E o serviço de conexão à internet, por não ser tributado nem pelo ICMS, nem pelo ISS, é um serviço que, para quem, principalmente para provedores que estavam fora do Simples Nacional, ele tem uma alíquota bem menor do que a de serviço de telecomunicações. Então, pessoal, esse tipo de SVA, somente esse tipo de SVA, é o que perde a validade a partir de 2027, porque essa norma deixa de existir. E essas definições eram o que embasavam, né, que eram usadas para fazer esse tipo de planejamento tributário e dizer que o SM era um serviço, o SCI era outro. Com o fim dessa norma, quem usa o SCI, quem usa essa separação para fazer o planejamento, vai ter que rever o planejamento, porque não vai mais existir o SCI. Porém, nós temos vários outros tipos de serviço de valor agregado. Porque o serviço de valor agregado, ele não é somente aquele ali que era o SCI. Ele pode ser qualquer serviço que você agrega ao teu serviço principal, tá? Eu fiz uma palestra recentemente e dei um exemplo de uma pessoa um instalador de ar-condicionado. Quando você compra um ar-condicionado e você liga na empresa, né, no instalador de ar-condicionado e pede para ele vir instalar o ar na tua casa. Normalmente ele vai agendar essa instalação aí para daí 2, 3 dias, ou às vezes até mais, né? Dependendo se for na época do calor, o pessoal está com a agenda cheia e demora. Aí suponhamos que de repente um deles tem uma ideia de comprar um ar portátil e dizer para você o seguinte: ó, eu vou instalar o ar para você daqui 3 dias úteis. Porém, se você fechar comigo agora, eu vou levar na tua casa no máximo em 2 horas um ar portátil que vai ficar aí com você até eu conseguir aí instalar o ar-condicionado para você. Ok. É um diferencial competitivo, né? Talvez se estiver na época do calor, a pessoa que quer o ar-condicionado logo vai optar por contratar esse prestador de serviço. Então é um diferencial. O serviço principal dele é instalar o ar-condicionado, mas ele está agregando um outro serviço que é como se fosse um aluguel, né, desse ar portátil. Então, além dele ter essa vantagem competitiva, dele agregar esse serviço no serviço principal dele, ele pode também ter uma vantagem tributária com isso, que é qual? Por exemplo, vamos supor que ele cobre R$500 para instalar esse ar-condicionado, o mesmo preço que o concorrente dele cobra. Porém, como ele está fornecendo esse ar portátil para o cliente durante esses dias, na hora de fazer a fatura de cobrança, ele pode emitir, por exemplo, uma nota de R$250 de mão de obra de instalação e uma nota de R$250, uma fatura de R$250 de locação por esse ar portátil. Locação, ele vai pagar menos tributo do que a mão de obra, a prestação do serviço. Então, esse é um serviço de valor agregado. Da mesma forma, o provedor ele pode, junto com a internet, que é o seu serviço principal, entregar vários outros tipos de serviço que podem ser considerados serviço de valor agregado, ou o famoso SVA, né? Então, um exemplo, né? Como o serviço de comunicação multimídia é o que é tributado pelo ICMS, que tem a maior carga tributária, nós temos serviços que são tributados pelo ISS que podem também ser entregues junto com a internet, no mesmo plano, no mesmo pacote, um plano combo, e que são tributados pelo ISS que poderiam reduzir a carga tributária. Então, serviço de valor agregado pode ser também um serviço de suporte, né, um suporte avançado, um suporte premium que o seu provedor oferece para o seu cliente, serviço de streaming de vídeo, serviço de streaming de música, um serviço de instrução, que são plataformas com cursos, serviço de telemedicina e serviços de saúde. Serviço de saúde aqui são apps que entregam treinos, que entregam dietas, enfim. Todos eles podem ser entregues como um SVA junto com o teu plano de internet, um serviço de valor agregado, que além de trazer uma vantagem competitiva, né, pode te favorecer na venda e na fidelização do cliente, também te traz uma vantagem tributária,
Você vai pagar menos impostos se você incluir esses produtos aí no teu plano. Nós temos também serviços que não são tributados pelo ISS. Fornecimento de IP, um aluguel de um equipamento para um ponto adicional, por exemplo, e principalmente aí em transações entre provedores, aluguel de fibra pagada. Esse tipo de serviço não é tributado nem pelo ICMS e nem pelo ISS e também pode ser vendido para o cliente final. E produtos imunes ao ISS e ao ICMS. E-book, audiobook e bancas virtuais. Esses produtos podem ser agregados ao plano de internet, né, no combo, e eles não são tributados nem pelo ISS e nem pelo ICMS. E para empresas que estão fora do Simples, eles podem ter também o PIS e o COFINS a alíquota zero. Então eles não são tributados. Todos esses SVAs que eu mencionei aqui, eles não dependem da norma 4. Eles não vão perder a sua efetividade com o fim da norma 4. Aproveitando esse vídeo também, eu trouxe um outro print aqui de uma outra manchete. Telecom acende alerta com o aumento da carga tributária na reforma tributária. Então, pessoal, por que Telecom acende alerta? A alíquota do serviço de comunicação pode aumentar? Sim. Mas além da alíquota do serviço de comunicação aumentar, o que acende esse alerta é o fim de vários tipos de SVA. Por quê? Porque a lei que criou o imposto sobre bens e serviços também criou a contribuição sobre bens e serviços. Ela tem a finalidade de acabar com tanta burocracia que nós temos. E uma das burocracias são todos os tipos de serviços, né? Cada serviço é tributado de um jeito. Né, da mesma forma que eu apresentei ali, um é tributado pelo ICMS, o outro é tributado pelo ISS, o outro não é tributado pelo ISS, o outro é imune. Então nós temos aí vários tipos de tributação e um dos objetivos da reforma é acabar com todas essas definições. Então ele define apenas sobre bens e serviços. Então o que acontece? Serviço de comunicação, serviço tributado pelo ISS, não tributado pelo ISS, todos eles vão acabar ficando com a mesma alíquota. Então esses SVAs que eu mencionei, né, serviços tributados pelo ISS que hoje trazem uma vantagem tributária para o provedor, eles não vão mais trazer. Então se a alíquota do serviço de comunicação for 28%, esses serviços também vão ficar com a mesma alíquota, 28%, por exemplo. Salvo aí talvez o serviço de telemedicina, que pode ter uma alíquota reduzida por ser um serviço de medicina e de saúde, né? Todos os outros vão perder o seu benefício, a sua vantagem tributária. Serviços não tributados pelo ISS também perdem. Então, tudo que for considerado bem ou serviço vai estar na mesma alíquota, salvo algumas exceções, produtos da cesta básica, remédios, produtos de saúde, que eles vão ter alíquota reduzida. Mas a grande maioria de todos os serviços vão estar debaixo da mesma alíquota. Então, a reforma tributária, ela meio que acaba com todos esses SVAs aí que trazem vantagem tributária para o provedor. O provedor pode continuar fornecendo, comercializando esses produtos como vantagem comercial, né? Vantagem competitiva, mas não mais tendo vantagem tributária sobre eles. Já produtos imunes ao ISS e ao ICMS, como e-book, audiobook e bancas virtuais, mesmo com a reforma tributária, eles vão continuar imunes ao IBS e ao CBS, ou seja, são os únicos tipos de SVA que vão trazer uma vantagem tributária quando colocados aí junto com a internet para ser comercializados. Então, já fica uma dica aí importantíssima para quem pretende fazer ou refazer o teu planejamento tributário, para você incluir produtos que vão realmente ser efetivos, né? Que não vão perder a vantagem dele nem com o fim da norma 4, nem com a reforma tributária. Então, e-books, audiobooks e bancas virtuais são produtos que não
são afetados pelo fim da norma 4 e também não são afetados pela reforma tributária. Pelo contrário, com a reforma tributária eles podem até ser beneficiados, porque, como eu disse, eles são imunes ao ISS e ao ICMS. E o PIS e o COFINS é um benefício tributário que eles tinham de ter a alíquota zero. Já hoje, o CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS, eles vão ser imunes também, tanto ao IBS quanto ao CBS. Então eles vão ser imunes a todos esses tributos que incidem diretamente sobre a receita, tá? Daí, pessoal, a importância da assessoria especializada no teu negócio, tá? Como eu disse no início do vídeo, essa notícia às vezes causou muita preocupação e muita desinformação em alguns provedores, justamente por conta da falta de assessoria especializada que existe aí com provedores que trabalham com escritórios que não são especializados, tá? Então tem essa dificuldade. O provedor ele realmente corre um risco ao trabalhar com escritórios que não são especializados, justamente por isso, né? O escritório pode ser um bom escritório, mas ele não está atualizado com a legislação e com os fatos que podem afetar o teu provedor. Por isso que nós temos aqui na AG4 um serviço que pode te beneficiar. Se você não tem interesse em trocar de escritório de contabilidade, você pode contratar a nossa assessoria, que é um serviço de valor super acessível e que vai te garantir esse plus. Vai garantir para o teu escritório o que ele não tem, que é a especialização em serviços de comunicação, em serviços de telecomunicações. Nós vamos assessorar você entregando todo o nosso know-how em provedores de internet. Então, se você tem interesse em ter essa garantia no teu provedor, ter essa assessoria, você pode entrar em contato aqui conosco. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo provedor que pode ser beneficiado também. Até mais.